Hoje é um dia especial porque hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. E vamos um pouco pensar na proposta da Reforma Protestante. Nós vamos usar como texto Atos capítulo 15. Porque sempre quando nós pensamos em Reforma Protestante, nós pensamos em Lutero. E foi muito importante. Lutero corajosamente enfrentou tudo e a todos, porque ele entendeu que o justo vive por fé, é o que está nas Escrituras. Mas esta novidade, naquela época, não é novidade das Escrituras, é promessa do Senhor Deus, é o que o Senhor já havia estabelecido na sua igreja, que nós andamos por fé. Então vamos estudar alguns versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu vou correlacionar os elementos da reforma no primeiro concílio da igreja cristã. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou pedir para abrir a Bíblia e agora lemos o versículo 11 e depois nós vamos ler outros. Vamos ler o primeiro, o versículo 11. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11, que está escrito: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Vamos repetir? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Assim também como eles, na outra versão. Deus eterno, aplica a tua palavra no nosso coração, nos ajude na compreensão das sagradas letras, no crescimento da fé, e nos ajude, Senhor, ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Quando nós falamos da reforma, nós falamos deste momento ímpar na história, que muda a história da humanidade. Não só nas descobertas, mas na liberdade do pensamento e nos fundamentos da teologia reformada. É daí que nós temos sola scripturae, só a palavra de Deus, só Christus, só Jesus Cristo, sola gratia, que é só a graça, sola fide, que é só a fé, e só lhe deu glória, glória só a Deus. Assim, um pensamento de como é a ordem da salvação, e alguns mudam algum ponto aqui, outro ali, porque não é uma categorização fácil de fazer, mas nós entendemos que a salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus. Não é nada que nós fizemos. E esta salvação é graça da soberana vontade de Deus, manifestada em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, no chamado eficaz, que produz a regeneração, a conversão, o arrependimento, aplica a fé, justifica, somos adotados em Cristo Jesus para a santificação, a preservação e a glorificação que há de vir. Por que isso é importante de dizer? Porque quando nós pensamos na salvação como fé, até cabe uma possibilidade de imaginarmos que a salvação foi porque nós tivemos um ato de fé e porque nós conseguimos crer, aí então a salvação foi aplicada. Mas não, a salvação é pela graça de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor graciosamente, no chamado eficaz, aplicou em nós a sua regeneração, que nós conhecemos e vimos como conversão, que é arrependimento, mudança de atitude, e aplicou a fé para a salvação. Ou seja, o morto não tem como ter fé. É o Deus soberano que age, isto é,
graça do Senhor Deus. Então, é isto que nós vemos e percebemos ao ler este versículo, mas cremos que fomos salvos pela graça. Não custou nada, não há mérito nenhum, não foi nada que nós fizemos. Eu sei que alguns cânticos até interessantes e bonitos de cantar, foi na cruz que um dia eu vi, não vi nada, estava morto. Mas a graça do Senhor, que aplicou a salvação, e por causa da conversão e regeneração em Cristo Jesus, desta graça da justificação e adoção, é que eu consigo ver hoje que morto eu estava, conforme diz Efésios capítulo 2. Então vamos ver esse primeiro concílio da igreja. O que é que aconteceu? O que é que estava acontecendo? E se pudermos, o mais próximo possível, entender um pouco da realidade. Primeiro observe que no capítulo 14, versículo 21, diz que, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Desta viagem missionária, Paulo volta para Antioquia. Agora observe que o versículo 1, no capítulo 15, diz que alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Então alguns irmãos de Jerusalém, alguns pregadores de Jerusalém, foram a Antioquia e ensinavam que para ser salvo era necessário fazer alguma coisa. Tinha aqui uma ideia de religião de méritos. Estes irmãos causaram certas dificuldades, porque Paulo e Barnabé chegaram da viagem fortalecendo os irmãos, e agora os pregadores de Jerusalém chegaram pregando que não bastava crer, não bastava a fé. Eles não haviam entendido a graça de Deus e que era preciso a circuncisão. A circuncisão era para observar a lei cerimonial. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, que conforme ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 16, na defesa do Evangelho, diz-nos o texto, ainda no versículo 1, que Paulo, junto com Barnabé, vão para Jerusalém. Aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 11 a 14, diz que Paulo discordou de Pedro ao ponto de fazê-lo publicamente, porque Pedro, enquanto estava com os gentios, se comportava como gentios, mas assim que chegaram os irmãos da circuncisão de Tiago, de Jerusalém, ele se afastou dos gentios. Nós não sabemos se Paulo escreveu Gálatas antes ou depois. Alguns acham que foi antes do capítulo 15, outros acham que foi do capítulo 15, outros acham que foi do capítulo 16 ao capítulo 18. Independentemente de quando Paulo escreveu aos Gálatas, provavelmente foi a primeira epístola, ele vai tratar exatamente sobre isso. Então nós temos aqui uma posição de defesa do Evangelho do apóstolo Paulo, assim que voltaram da viagem para Antioquia. E nesse conflito que surgiu em Jerusalém, versículo 2, tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem para Jerusalém, os apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Sabe quando você não sabe, não tem como resolver alguma coisa, precisa de ajuda? Aqui eles chegaram à conclusão que precisavam de ajuda. Não sei afirmar se a viagem que Pedro fez a Antioquia e foi repreendido
que ele relata em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14, foi neste período, ou foi antes, ou foi depois? O certo é que o relato nos diz que Pedro foi humilde, gentil, ouviu, e que Paulo também foi humilde e gentil, porque ele chegou da viagem missionária contando o que Deus havia feito, e de repente tem essa divergência, este conflito, mas ele não bate de frente. Eles fizeram uma grande discussão, uma briga que valia a pena, mas eles se reúnem com os presbíteros, pastores e missionários para tratar esta questão importante. Qual é a questão? Como Deus aplica a salvação? O que eu preciso fazer para ser salvo? Essa discussão aconteceu no primeiro século. Já havia aqui na igreja algumas dificuldades e certa divisão, e surgiu esse grande conflito, e reuniram apóstolos, presbíteros e os missionários. No versículo 2, eles precisavam de ajuda. O versículo 3 nos diz que, encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Os irmãos da Fenícia e os irmãos de Samaria, que já havia sido alcançado a partir do capítulo 15 de Atos, aos confins da terra. A Judéia e a Samaria já foram alcançados. Paulo e Barnabé, passando por estes lugares, os irmãos de Samaria e da Fenícia se alegraram muito. Qual era a alegria dos nossos irmãos? A alegria dos nossos irmãos é que os gentios haviam sido alcançados e houve conversão. Conversão não é coisa do mundo, é coisa de outro mundo, porque é um milagre que acontece na terra. É nós que somos pecadores, não merecemos a graça de Deus, condenados nos nossos delitos e pecados, e olha que são muitos, e cada pecado é um delito. Fomos convertidos pela graça de Deus, o Senhor que nos converteu. Então nós pisamos neste chão já com uma mentalidade, com uma visão, com um viés celestial, com os valores eternos. Não tem nada mais profundo e importante do que este relato, e com muitas alegrias, porque a conversão é o maior dos milagres. Os gentios se converteram, os samaritanos ficaram alegres, os irmãos na Fenícia se alegraram, Jerusalém não se alegrou. É verdade que no versículo seguinte, no versículo 4, nos diz que Jerusalém, quando os irmãos chegaram, eles foram bem recebidos. E ao serem bem recebidos, perceba que o versículo diz, o versículo 4, que eles relataram tudo o que Deus havia feito. O relatório do missionário. Paulo não relatou tudo o que ele fez, nem tudo que Barnabé fez, mas tudo que Deus fez. Eu estive num congresso e um empresário muito querido, chamado Roberto, e bem sucedido, foi dar uma palestra para os missionários. A palestra era como preparar um relatório. E ele começou a dizer mais ou menos assim: eu recebo relatório de muitos missionários, mas vocês não sabem fazer relatório. Eu vou ensinar vocês a fazer um bom relatório. Porque esses relatórios que vocês mandam com foto e com relatos de atividades, todos sabem fazer, eu jogo fora. Nem leio. Porque na verdade, todas as vezes que vocês fazem um relatório, vocês contam o que vocês estão fazendo. Mas eu gostaria de receber um relatório assim: essa semana eu orei mais, essa semana eu li mais a palavra de Deus, esta semana eu tive mais
tempo com o meu Senhor. Essa semana eu tive uma vida profunda com Deus. Este é o relatório que nós devemos apresentar. Porque não adianta você apresentar um bom relatório aos homens, mas é aquilo que nós relatamos a Deus. Deus conhece o coração, as emoções, a motivação, os pensamentos. E muitas vezes nós falamos ou fazemos alguma coisa com uma motivação errada. O apóstolo Paulo não está contando o que ele fez, contando tudo o que Deus fez. Isso ele está contando em Jerusalém. E o que ele contou, o texto está dizendo que ele contou tudo. Então ele não fez uma apresentação de 10 minutos. Ele contou tudo. Ele está relatando todas as coisas. E todas as coisas que Jesus ensinou, conforme o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 28, versículo 19. Relatando tudo. Tudo o que Deus fez. É o que importa. O que nós fazemos fica aqui. Envelhece, passa. Até nós mesmos passamos. Tudo passa. Mas quando nós relatamos o que Deus fez, é eterno. A conversão é o maior milagre porque é eterno. Faz 9 dias hoje que papai partiu para a eternidade. Depois da partida de papai, nós tivemos um culto e uma santa ceia, e a mamãe lamentou e disse: meu filho, teu pai foi para o céu sem tomar a santa ceia. Eu falei: ah, mamãe, fique tranquilo, ele foi para bodas do cordeiro, lá que é a ceia é boa. Lá ele não tem mais dores e nem limitação, foi plenamente curado. Porque quando nós cremos que a salvação é aplicada no coração, esse resultado nos leva à eternidade, que é no processo da salvação, estarmos com o Senhor até a glorificação, conforme Romanos capítulo 8, que será a ressurreição, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e diante. Então, a alegria do missionário é o que Deus faz, não é o que o missionário faz. Os nossos relatórios como missionários, eu e Maria, nós fizemos um acordo em 92, nunca relatar as dificuldades, os problemas, e nunca pedir nada, relatar o que Deus fez. É isso que agrada o Senhor, porque na verdade é tudo Ele que fez. Você não chega num lugar pela primeira vez, Deus chegou primeiro. Ele já agiu e já operou grandemente. Só para você ficar horário, eu tenho mais meia hora. Estou olhando lá. É isso? Tá bom. Muito bem. Vejam que aqui em Jerusalém eles foram recebidos e relataram tudo. Porém, Lucas, que está nos escrevendo, nos dá detalhes de onde surgiu a contenda, versículo 5. Ele diz: mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Nós temos aqui uma questão para examinar. Os fariseus criam na necessidade das obras, assim como os arminianos hoje. Os fariseus, eles valorizavam os ritos, as tradições e a lei cerimonial. Muitos deles haviam crido, estavam na igreja, e eles não admitiam a possibilidade que o não-judeu, agora salvo por Deus, não tornasse um judeu prosélito, que ele não professasse o costume judaico, que ele guardasse o sábado, que ele fosse circuncidado, que ele observasse as festas e que ele observasse as leis cerimoniais, como comer ou não comer, e todos aqueles preceitos bíblicos. E por
De alguma forma, por uma questão cultural, eles tinham alguma razão. Como que este povo, que pensa diferente da gente, que come um cardápio diferente da gente, agora diz que é nosso irmão, precisa fazer o nosso cardápio? Você já percebeu que os fariseus continuam até o dia de hoje? Que muitas vezes nós achamos que as pessoas precisam ser iguais, nós somos, e gostar do que nós gostamos para que sejam de fato nossos irmãos. Era isso que estava acontecendo. E muito mais do que isso, era aquela cobrança das obras. Como eles podem ser salvos se eles não estão fazendo esses ritos e observando estas cerimônias? Então, o versículo 6 diz que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar essa questão, uma questão importante. O que eu faço para ser salvo? Como eu testemunho que realmente há salvação? Como eu devo agir agora que sou salvo? Uma questão importante a ser tratada. Poderíamos dizer que de alguma forma temos aqui uma reforma, pois um reformado sempre reforma, porque todas as vezes que nós submetemos a palavra de Deus, alguma coisa precisa ser mudada no nosso meio, na nossa família, no nosso comportamento, no nosso relacionamento. Porque nas Escrituras nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Agora, esta discussão não foi uma pequena discussão, versículo 7. Havendo grande debate, Paulo tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que, desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para da minha boca os gentios ouvirem a palavra do Evangelho e crerem. Se nesse ponto até aqui nós falamos da defesa do Evangelho do apóstolo Paulo, aqui nós precisamos falar da pregação do apóstolo Pedro, neste momento importante da igreja. E se a discussão de Paulo com Pedro em Antioquia acontecera antes, então Pedro não levou em consideração e não praticou a retaliação. De toda forma, humildemente, o apóstolo Pedro prega. Agora observem a pregação do apóstolo Pedro. O que Pedro nos traz no conhecimento das Escrituras que ele possuía. Ele diz o seguinte: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus, não sou eu, há muito tempo Deus me escolheu. Ele entende desse chamado eficaz, ele entende que Deus me chamou, que vocacionou, que predestinou, que Deus é que vocaciona, que Deus me chamou, ou seja, não fui eu, não fiz nada que eu merecia, Ele me chamou. Essa é a pregação de Pedro, primeiro ponto. É Deus que vocaciona. Meu irmão, minha irmã, você não está aqui porque é bonzinho ou boazinha. Você está aqui porque a graça de Deus te alcançou, igualmente a mim. É a graça de Deus. Este ponto da pregação do apóstolo Pedro é de suma importância. E ele me escolheu para da minha boca a pregação. Deus usa um pregador e a pregação. Deus escolheu e botou a palavra na minha boca. Não é o Pedro, é o Senhor agindo no Pedro. Antes do Senhor agir nas outras pessoas, é o Senhor agindo em nós. É o Senhor nos levando para a prática das boas obras, que é a obra da salvação, que é a obra de Deus, que é agir como Deus agiu, de dar o seu amor e a sua graça sem cobrar nada, sem esperar reconhecimento, aplauso. É ser um instrumento nas mãos de Deus e dizer, como tem um cântico: Deus, usa-me, usa-me. É graça do Senhor Deus, é privilégio, é chamado cristão. O cristão tem que ser usado e ousado e falar do amor de Deus, porque senão é pecado de omissão. Porque o fim de todo
oportunidade de glorificar a Deus. Quando eu viajo para os lugares remotos, ao povo pequeno falar de Deus, é porque eles precisam também ter esta oportunidade da glória de Deus. Esses irmãos examinaram, foi um grande debate, e ele está dizendo que Deus é que o usou, Deus que o chamou, e eles creram. Por que eles creram? Ele está dizendo, porque foi Deus que aplicou. Não creram porque eles, de forma inteligível, compreenderam com profundidade, fizeram uma conta e chegaram a uma soma exata do que eles precisavam fazer. É que Deus que aplica a fé. Ou seja, eles não foram salvos porque eles acreditaram, eles foram salvos porque Deus agiu, e creram porque foram salvos. Nós só conseguimos crer. O pai conta que uma certa vez uma senhora se hospedou na casa dele e ela era cega, e à noite ele ouviu um barulho, ele levantou, acendeu a luz, aquela irmã estava indo ao banheiro, ele correu para acender a luz e lembrou, não adianta, ela é cega. Não é só mostrar a luz, é preciso o milagre do novo nascimento para ter olhos para ver. Se não tiver olhos, não vai enxergar a luz. Esta é a ação do Senhor Deus. Ele nos levou a enxergar, Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a pregação do apóstolo Pedro é que Deus os chamou, é que Deus deu a palavra, e eles ouviram a palavra do Evangelho, que é de Deus, e eles creram pelo poder de Deus. É outro relatório que não é personalizado, mas é da glória de Deus. Veja aí no versículo 8. E Deus que conhece o coração, ele está falando da onisciência do Senhor, ele está falando da soberania do Senhor, e o Deus que conhece o coração, que é soberano, e deu testemunho, dá testemunho à palavra aqui no original, é martúria, é aquilo que faz acontecer de fato, é aquilo que dá a própria vida, ou é aquilo que se aplica, é Ele que fez com que esses corações realmente testemunhassem do Evangelho de Deus, a ação do Senhor. Pela graça, mediante a fé, e o justo vive por fé. E ainda mais, concedeu o Espírito Santo, a palavra no original, ela dá a nos entender que ele deu este presente. A palavra didomí é a ideia de dar um presente, é graça de Deus, meus irmãos. O testemunho do apóstolo Pedro, na sua pregação, é que Deus é que opera tanto querer como realizar. É Deus que o preparou, Deus que o chamou, Deus que o capacitou, Deus que o usou. O Evangelho de Deus, eles creram por Deus, o testemunho é de Deus, e Deus deu a eles a salvação. Não sobra nada para mérito nenhum, nem judeu e nem gentio. Tudo é esta graça aplicada do Senhor Deus, não só a eles. Olha o que o versículo diz, ainda no versículo 8, não só a ele, mas também a nós. Esta salvação aplicada aos gentios, aos judeus, há mais de 2000 anos, ainda é aplicada no nosso coração, graças a Deus, que o Senhor nos deu a graça de existirmos nesse tempo e sermos alcançados pela graça de Deus. Temos motivos de alegria. Perceba o versículo 9, e aí não há mais distinção entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Não há mais separação, não há mais barreiras. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz que não há mais separação. Apesar das diferenças, a Socorro trabalha com indígena, e ela vai lá no contexto indígena, eles louvam a Deus dançando. Eu trabalho também com quilombola, e de repente eles tocam marabaixo. Para nós seria algo muito esquisito. Aí você vai numa igreja que é a capela, outro que é a piano. Eu fui numa igreja
em Dublin, que era um piano muito antigo, diferente. Ele tinha uns tubos, bonito. Aí você vai numa outra igreja que canta com bateria. Não é a questão da forma, porque nós sempre observamos o comportamento. O Senhor aplica a sua verdade no coração, não há distinção. O que houve foi, versículo 9 nos deixa claro que esta ação é tão somente de Deus, porque purificando-lhes o coração por meio da fé. Só Deus pode purificar o coração, só Deus pode purificar os nossos pecados e nos declarar santo. Essa semana um irmão disse: pastor, como eu posso ser santo se eu sei que eu sou pecador? Você não pode, você é, porque o Deus Santo declarou. Não é o que você fez, é o que Ele fez na cruz do Calvário. Então, como eu recebo isso? Eu recebo isso pela fé. Pecador, mas santo. Santificado, não por mérito ou obra alguma, mas pela obra aplicada na cruz do Calvário, pelo sangue do Senhor Jesus derramado. É nesta fé que nós professamos, é nesta fé que hoje nós comemoramos a reforma. O justo vive por fé. Versículo 10 nos diz o seguinte: agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar nem nós. A ideia de jugo tem a ver com o costume. Por que vocês vão colocar esse costume para os gentios se nem nós conseguimos carregar? É muito normal a gente querer colocar os nossos costumes nos outros. Eu levei um irmão no interior e ele é do estado de São Paulo. A primeira coisa que ele dizia é o seguinte: lá em São Paulo não é assim. É verdade. Lá em São Paulo não é assim. E lá em Manaus também é diferente. Cada lugar é diferente. Cada lugar tem um cardápio diferente. E nós temos uma lembrança do cardápio de infância. E gostamos. E cada um gosta de alguma coisa. Nós não se discute. Não é a mudança externa que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma mudança interna, que é aplicada no nosso coração. Então não importa costume, regras, cor, pele. O versículo 11 nos ajuda a compreender, e se não der para a gente ir mais, podemos parar aqui, mas cremos que somos salvos pela graça. É isso. O primeiro e único quilombola, o primeiro e único quilombola cristão do Brasil é o Quilombo do Mel. Quando os antropólogos foram lá para fazer um estudo, para avaliar se poderia ser um quilombo, o senhor mais antigo estava dando uma entrevista, e eles anotando, e ele dizendo como foi, de onde veio, como foi o período da escravatura, o que eles passavam, como era a cultura, como que era o cardápio, e ele diz: hoje eu sou cristão. Aí o antropólogo olhou para o outro e disse: mas não pode então ser um quilombo. Ele falou: por quê? Por causa da religião. Senhora, mas o Deus que operou no meu coração não trocou a cor da minha pele, não mudou a minha história e não tirou meus antecedentes, e ainda não mudou minha cultura. E eles ficaram pensando e chegaram à conclusão que realmente era um problema. Nós temos que entender isso, que apesar das nossas diferenças culturais, etnológicas, de gosto musical, de cardápio, nós somos irmãos. Que esse meu biotipo amazônico, mas sou descendente de italiano, não me faz melhor do que ninguém sendo italiano ou sendo caboclo. E assim nós somos irmãos. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8-9. Perceba que pela graça nós somos salvos, não é pela fé, é pela graça. Pela fé nós vivemos, pela graça fomos salvos.
salvo. É por ser salvo que a graça aplicada em nosso coração nos dá a graça de viver. É isso que estava acontecendo neste primeiro momento da igreja cristã. Mas se ainda temos algum tempinho, o pastor Domingos diz que tem, o versículo 12 nos diz que e toda a multidão silenciou. Essa é a atitude do crente. Quando o crente é confrontado pela palavra da verdade, a verdade de Deus, a gente fica em silêncio, a gente ficamos sem palavras, porque a razão não serve, é uma perda da razão, porque os questionamentos são fúteis, a discussão é efêmera. O que eu vou falar? Se o Deus eterno fala na sua palavra, nós nos calamos. Há uma reverência, um quebrantamento, um temor, um tremor, porque Deus falou na sua palavra. A pregação do apóstolo Paulo impactou o concílio. Os apóstolos, os presbíteros, os missionários ficaram em silêncio, não tinha mais o que discutir. Mas ainda tem mais. Dado isso, Paulo e Barnabé contaram quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Quem fez? Deus. Para quem fez? Para aqueles que não conheciam o Evangelho. Qual foi o meio? Eles. O cristão é este meio, de qual, recebendo dos meios de graça da palavra, comunica o meio de graça de forma inteligível, para que o outro, compreendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo é que aplica a salvação e dá-lhe graça de conhecer a palavra da verdade. A verdade sem amor não é verdade. O amor sem verdade é mentira. Independentemente que seja uma declaração religiosa, a verdade e o amor caminham junto na pregação do Evangelho da paz a todos os homens. No versículo 13, nós temos agora a pregação de Tiago. Ainda dá tempo. A pregação de Tiago. Observe que depois deles terem terminado, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Irmão, não tem superior. Tiago, aqui, meio irmão do Senhor Jesus, que escreve a epístola, provavelmente era o pastor principal de Jerusalém. Ele não diz: olha, vocês fiquem quietos que eu fui irmão do Senhor Jesus. Ele está dizendo: irmãos, ninguém acima. Quem está acima é o Senhor Jesus. Agora observe a pregação de Tiago, nesse período que nós temos que refletir de reforma, como reformados. Simão acabou de relatar como, primeiramente, Deus visitou gentios. Ele não diz: o Pedro acabou de falar de quando ele visitou gentios. Não foi Pedro, foi Deus que visitou gentios. Porque é Deus que vai na nossa frente, é Deus que chama, é Deus que vocaciona, é Deus que predestinou, é Deus que aplica a sua salvação. É a mesma linha. Ainda perceba que ele ainda vai mais e diz: como primeiro Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Receber o nome de alguém é como hoje nós temos que a mulher, quando casa, recebe o sobrenome do marido. Nós somos um povo de Deus, e nós invocamos o nome do nosso Deus, e nós somos um povo que tem o nome de Deus, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que o Tiago está dizendo aqui: não tem um lugar especial para judeu, não tem um lugar especial para fariseu, não tem um lugar inferior para gentil. Agora nós somos irmãos, e Deus constituiu para si um povo. Nós somos o povo de Deus. E se somos um povo de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, o que nós estamos fazendo? Não é o que eu faço para ser, é o que eu faço porque sou. E não sou porque de alguma forma eu tive a capacidade
todos a palavra de Deus. Vou dar uma apressadinha agora por causa do relógio ali, mas veja o seguinte, o que é que ainda Tiago tem a nos dizer. Com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. O que ele está dizendo, o que está acontecendo agora, não é uma coisa nova, já estava lá, os profetas já haviam falado. Então a pregação do Tiago é uma pregação de aliança, é uma só aliança, é desde Gênesis a Apocalipse. Não há um povo do antigo e um povo do novo, um povo judeu, um povo gentil. Há uma aliança do Senhor Deus que falou desde tempos pelos profetas e agora fala pelo Filho, falou pelo Filho, como escreve aos Hebreus, o escritor aos Hebreus. Nós somos aliançados nesta graça desde sempre para sempre, porque o Deus eterno ofereceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Tiago tem em mente que está cumprindo as Escrituras, por isso que ele vai citar Amós, ao nos relatar, Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, que está aqui nos 16 a 18. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. É Deus operando, é Deus agindo, e agora nós estamos no Israel de Deus. O Israel de Deus não é mais geográfico, não é a ideia que Deus só está na Palestina. Deus está com o seu povo, onde o seu povo estiver, e em todos os lugares que Ele decidir, porque em todos os lugares Ele está. Por isso, versículo 19, por isso julgo que não devemos perturbar aquele que entre os gentios se convertem a Deus. Querer mudar as pessoas é perturbar a Deus. Às vezes nós queremos mudar as pessoas, quem muda é Deus. Mas escreve ele que abstenha da contaminação dos ídolos, e bem como a imoralidade sexual. Aqui um equilíbrio na decisão da carne de animais sufocados e do sangue. O que ele está dizendo é o seguinte: para que os irmãos vivam uma santidade, para que os gentios não são apenas gentios, são gentios cristãos de Israel, sem ser necessário os ritos judaicos. Versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde o tempo antigo, que prega na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Ele está dizendo, gentil é gentil, judeu é judeu, judeu vai ao sábado na sinagoga e continua indo. O gentil não precisa ir na sinagoga no sábado, porque o que vai salvar não é esses costumes, é a graça de Deus. Isso pareceu bem à igreja, e agora nós precisamos concluir. E veja o versículo 28, vamos para o 28. Os pareceu bem, como está aí? Pareceu bem ao Espírito Santo. Quem estava dirigindo essa reunião? O Espírito Santo. Quem dirigiu Paulo? O Espírito Santo. Quem dirigiu Pedro? O Espírito Santo. Quem dirigiu Tiago? O Espírito Santo. Quem dirigiu a igreja? O Espírito Santo. Quem dirige a igreja até hoje? É o Espírito Santo. E por que a igreja é dirigida pelo Espírito Santo e não por mim, ou por homem algum? É que nós não podemos mudar. O justo vive por fé. Que o Senhor aumente a nossa fé, que tenhamos coragem de viver uma vida cristã piedosa, com amor às Escrituras, por meio de graça da fé, operada pelo meio da leitura da palavra de Deus e oração, que nos potencializa neste conhecimento de fé e muda o nosso pensamento, que modifica os nossos sentimentos e então transforma as nossas ações. Que o Senhor seja servido da nossa adoração e aplique a sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por este momento, pela sua palavra. Aplica a sua palavra em nosso coração, nos ajude na compreensão das sagradas letras. Reforma, cristão reformado sempre reforma,
amando o Senhor, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes, Senhor, nós, de alguma forma, gostamos de um certo legalismo para julgar, categorizar, colocar outros abaixo ou acima, achando que somos mais fariseus do que outros. Nos ajude a compreender a salvação pela graça, o chamado, esta vocação para andarmos em santidade, amor e graça, gentios, cristãos, Cristo Jesus, esperança da glória, que possamos viver diferente no mundo de iguais, em nome de Jesus. Amém.